Meus amigos, quinta-feira é dia da onça beber água no Maracanã, é dia de Fla-Flu, valendo Taça Guanabara. E a gente vai falar todos os cenários a partir de agora neste vídeo. Fique comigo, logo depois da vinheta. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo e peço para você fazer a sua inscrição. Estou batendo nessa tecla a semana inteira. A maioria das pessoas que nos assiste não é inscrita no canal. Então, se você chegou até aqui, assistiu o vídeo, faça a sua inscrição, colabore com o canal Ligados no Flu. Muito obrigado pela presença de todos. Quero deixar aquele abraço especial para a galera que diz o nome da cidade de onde nos assiste. Vai lá nos comentários e coloca o nome da cidade de onde está nos assistindo. São muitos torcedores, graças a Deus. Eu começo então dando um abraço para o André Alves em São Gonçalo. O Everton Carlos mandou uma lista aqui de pessoas da família para eu mandar abraço para também. O Everton Carlos é de Natividade, no Rio. Então ele pediu abraço para Ingrid, para Tássia, para Carla, pro Getúlio, pra Maria Alice, pro Iago e pro Miguel, abraço pra família inteira. Abraço também pro José Cosme, do Distrito Federal, o Paulo Márcio em Vila Velha, o Evanilson Gomes no Acre, o Wilson Reis, que nos assiste em Porto Velho, Rondônia, o Luiz Fernando Dias, em Mendes, no Rio de Janeiro, e o Cildo Souza, que nos assiste em Jericó, na Paraíba. Um grande abraço a todos vocês. Quem puder colaborar com o nosso canal, nossa chave Pix está logo aqui embaixo. Se puder fazer uma colaboração para valorizar o nosso trabalho, para que eu possa continuar atualizando vocês com as notícias do Fluminense, eu agradeço muito. Pessoal, vamos falar então sobre o Campeonato Carioca, porque a Federação de Futebol do Rio, na noite de domingo, antecipou 3 jogos da última rodada. 3 partidas que seriam disputadas na quinta-feira foram antecipadas para quarta-feira. Botafogo e Portuguesa, jogo que interessa ao Fluminense. Resende e Audax e Boa Vista e Volta Redonda, jogo que também interessa ao Fluminense. Esses 3 jogos vão ser no mesmo horário do Fla-Flu, 9 e 10 da noite, na próxima quarta-feira. O único jogo que não teve nem horário, nem data modificado foi o jogo do Vasco contra o Bangu em São Januário, ou seja, o Vasco vai ser o único time dos que estão brigando por vaga na semifinal, que vai entrar em campo já sabendo do resultado que precisa. O Vasco é o único que vai entrar em campo com esse conforto de saber se já está classificado ou não, se pode ficar em segundo ou não, qual a posição que ele vai poder alcançar dependendo do resultado. Então, os outros times jogam todos no mesmo horário, 9 e 10 da noite, na quarta-feira. Vamos lá para os cenários, né? Que a gente pode ter na quarta-feira. Flamengo e Fluminense jogam pelo título da Taça Guanabara. O Flamengo tem a vantagem do empate. Se empatar, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara. O Fluminense só será campeão da Taça Guanabara, no caso, bicampeão da Taça Guanabara, porque ele ganhou no ano passado, se ele vencer o Fla-Flu por qualquer placar. O Fluminense garante o bi da Taça Guanabara e vai com vantagem para a semifinal do estadual. Vamos destrinchar aqui todos os cenários possíveis para essa última rodada, porque há muitos anos o Campeonato Carioca não chega na última rodada tão embolado como chegou agora esse ano de 2023. O único time que está matematicamente classificado é o Flamengo. Os outros todos ainda podem ficar de fora das semifinais, incluindo o Fluminense. É um cenário improvável, mas, matematicamente falando, é possível e a gente tem que trazer aqui o cenário. Então, vamos lá. O Flamengo ele pode ser primeiro colocado, segundo colocado ou terceiro colocado. Se o Flamengo empatar ou vencer, é campeão. Se o Flamengo perder para o Fluminense, ele vai ter que torcer para o Vasco não vencer o Bangu. Se o Flamengo perder e o Vasco derrotar o Bangu, o Flamengo cai para terceiro lugar. E aí o Flamengo iria enfrentar o Vasco na semifinal, com o Vasco com vantagem do empate, e o Fluminense, obviamente, seria o campeão e enfrentaria na semifinal ou Volta Redonda ou o Botafogo. Vasco, Volta Redonda e Botafogo, todos os 3 podem ser segundo, terceiro, quarto ou quinto colocado. Nenhum deles tem chance mais de ser campeão da Taça Guanabara. Campeão da Taça Guanabara ou vai ser o Fluminense ou vai ser o Flamengo.
Desses 3 times, quem está numa situação mais confortável é o Vasco, que depende apenas dele. Volta Redonda e Botafogo, eles dependem de vencer, claro, né? E, de repente, aí podem disputar a vaga, a última vaga, no saldo de gols. Nesse momento, o Botafogo em desvantagem no saldo de gols. Situação agora do Fluminense. Fluminense, se vencer, todo mundo sabe, é campeão da Taça Guanabara. Se empatar, o Fluminense, para ficar em segundo lugar, que seria também importante para garantir a vantagem na semifinal, o Fluminense teria que torcer para o Vasco não vencer o Bangu por 3 gols de diferença. Se o Fluminense empatar e o Vasco fizer 3 gols de diferença no Bangu, o Vasco ultrapassa o Fluminense no saldo de gols. Na verdade, o Vasco vai empatar no saldo, porém, o Vasco iria ultrapassar o Fluminense em número de gols marcados. Então, a torcida do Fluminense tem que ficar atenta, porque se o Fluminense empata, o Vasco faz 3 gols de diferença, o Fluminense cai para terceiro, e aí enfrentaria o Vasco na semifinal, só que o Vasco com vantagem do empate. Um cenário perigoso. Se o Fluminense perder, o Fluminense ele pode ser ultrapassado pelo Vasco, pelo Volta Redonda, aí o Volta Redonda teria que tirar uma diferença de saldo de 3 gols. Então, cenário hipotético, gente. Se o Fluminense perde, o Volta Redonda vence, os dois iriam disputar no saldo. Nesse momento, o Fluminense tem 3 gols a mais de saldo que o Volta Redonda. Então, se o Fluminense perder, por exemplo, por 1 gol de diferença, a diferença de saldo já cai para 2. E aí o Volta Redonda teria que fazer 2 gols de diferença, vencer por 2 gols de diferença o jogo dele, para ele ultrapassar o Fluminense, já que ele tem mais gols marcados do que o Fluminense. E aí o Fluminense cairia, né, uma posição. E o pior cenário de todos seria o Fluminense perder para o Flamengo, o Vasco ganhar, o Volta Redonda ganhar, né, por mais de 2 gols de diferença, e o Botafogo vencer o jogo dele e tirar uma vantagem que o Fluminense tem de 7 gols de saldo. Então, cenário hipotético mais uma vez. Fluminense, vamos supor, perde para o Flamengo por 1 gol de diferença. Botafogo teria que vencer a Portuguesa por 6 gols de diferença. Então é um cenário improvável, né, de acontecer. Mas, hoje, o que a gente tem? O Fluminense jogando um futebol muito melhor do que o futebol jogado pelo Flamengo. O Flamengo, ele vem aos trancos e barrancos, perdeu a Recopa, né, a Supercopa, aliás, né, aqui do futebol brasileiro para o Palmeiras. Depois, foi eliminado no Mundial na semifinal para o Al Hilal, né? Resultado que a torcida do Flamengo não imaginava, porque já estava contando que ia para a final com o Real Madrid. O Real Madrid está esperando até hoje o Flamengo. E depois acabou perdendo a Recopa para o Independente Del Valle, foi derrotado pelo Vasco no clássico do final de semana. Então o Flamengo vem em frangalhos. É o cenário ideal para o Fluminense vencer. Mas a gente sabe que futebol não é assim, ainda mais clássico, né? Então é hora do Fluminense colocar a cabeça no lugar, jogar o que sabe jogar, porque se o Fluminense jogar tudo o que o Fluminense tem para jogar, o Fluminense ganha o jogo. Mas é futebol. Isso é futebol. Então, assim, o Fluminense nesse momento é o favorito para ficar com a vitória, mas não quer dizer que vai ganhar, né? Porque futebol a gente sabe que não é assim que funciona. Então, assim, sem oba-oba, seriedade, como diria Nelson Rodrigues, vamos calçar as sandálias da humildade, né? Futebol se ganha jogando dentro de campo, e dentro de campo o Fluminense nesse momento tem muito mais futebol do que o Flamengo. E vou falar mais. O Fluminense com o time que tem hoje, o Fluminense não tem medo de enfrentar ninguém no futebol sul-americano. O Fluminense hoje é um dos favoritos para ser campeão da Taça Libertadores da América. Com a chegada do Lelê e com a chegada do Marcelo, o Fluminense fica muito mais forte do que ele já é. Já é. Então o Fluminense hoje não tem medo de ninguém. Mas futebol se ganha dentro de campo, jogando com seriedade, com humildade, com foco. É assim que o Fluminense tem que fazer na próxima quarta-feira. Os jogadores se reapresentam nessa segunda-feira para o técnico Fernando Diniz,
para, né, fazer os últimos preparativos aí para o Fla-Flu. Um jogo importantíssimo que vale não só o título da Taça Guanabara, como vale também a vaga nas semifinais. O Fluminense ainda não está classificado, então tem que entrar com seriedade para que possa, na quarta-feira, a torcida comemorar o primeiro título do ano, dar a primeira volta olímpica, vencer um grande rival, né, e ir para a semifinal como favorito ao bicampeonato carioca. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo. Boa semana, saudações tricolores.